vocês vêm de atuações muito diferentes, né? Trabalhando criando um espaço, Rogério, para a população se manifestar na rua e trazendo à toa essa energia. A Priscila, de um lado, no Todos pela Educação, que está ali no governo federal, ajudando a mudar as coisas, mas, por outro lado, no Movimento Agora, que está tentando também uma renovação política. Quais os aprendizados, limites e potenciais que vocês veem dessas diferentes estratégias? Como a Marina já adiantou, eu estou com outras pessoas, o Fábio, a Ana, o Daniel, o Pfeffer também estava aqui, enfim, eu não vou começar a citar, senão vou acabar esquecendo pessoas, mas a gente tem aqui alguns também fundadores do Todos pela Educação. Eu acho que a gente tem muito forte duas ideias, e acho que esse é um grande aprendizado desses 11 anos, né? O Todos pela Educação completou 11 anos nesse ano. Primeiro, indignação com otimismo. Acho que essa aí é uma combinação muito poderosa. A gente não faz nada se a gente não tiver um senso de indignação muito forte. Acho que eu sou parte de uma geração que achou que não ia precisar entrar num ativismo mais cívico, que a gente não ia precisar entrar na política mais diretamente, que a gente não ia precisar influir na política, porque, afinal de contas, a democracia estava andando bem, né? Então, a gente faz parte, acho que eu e o Rogério aqui, dessa geração que achou que a gente ia poder trabalhar, que a gente ia poder fazer as nossas super carreiras, mas que tudo bem, né? Que eu acho que tinha lá uma batalha já mais ou menos vencida. E a gente viu que não, né? E eu acho que a gente nunca pode abandonar o nosso país. Acho que esse também é um outro aprendizado. Não dá para relaxar. Então, acho que, primeiro, manter essa indignação. Hoje é um dia de alta indignação. A Ana, até fui com ela para lá, para Brasília. Hoje a gente teve uma notícia que, infelizmente, a imprensa não dá com tanto destaque quanto deveria. Eu digo que a principal notícia do país devia ser a notícia que a gente teve hoje e que eu aposto que grande parte de vocês nem está sabendo, mas que hoje o governo federal anunciou o resultado da ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, dizendo que 52% das crianças estão analfabetas no Brasil, com 8 anos de idade. Então, essa indignação é o que nos move, e precisa nos mover mesmo, porque não é à toa que a gente chegou no ponto que a gente chegou. O Brasil vive essa situação de crises múltiplas, sobrepostas e cíclicas, porque o maior erro histórico, e aí, claro que eu vou puxar, mas é o que todos os estudos apontam, é porque o Brasil nunca priorizou a educação. O maior erro histórico do Brasil é o descaso com a educação. E a gente chegou a um ponto de ter 52% das crianças analfabetas no país. Um dado de hoje, acabou de ser anunciado nessa manhã, e que não mobiliza, infelizmente, a população brasileira, e que explica, em grande medida, a situação que a gente vive hoje. Então, acho que essa indignação ela é fundamental, ela é um aprendizado que a gente tem que manter a indignação no nível. Quer dizer, a gente tem que celebrar todas as vitórias. O Todos pela Educação ele tem um histórico de vitórias, desde da lei, da emenda constitucional que tornou obrigatória a matrícula de 4 a 17, reforma do ensino médio, pacto pela alfabetização, a política que foi lançada na semana passada de políticas docentes para a gente melhorar a formação dos professores, enfim, tem um histórico de conquistas, porque se a população e a sociedade civil não participarem, o governo relaxa. Esse também é um outro aprendizado. Eu tive a oportunidade de rodar alguns países para ver os sistemas de educação deles, os sistemas que são de sucesso. Qual que é a diferença que a gente vê, que a gente verifica nesses países que têm um sistema educacional de sucesso, que tem altos resultados? A sociedade civil, os empresários, todo mundo cobra. Ninguém fica feliz quando cai um pontinho no PISA. Então, indignação com otimismo, porque também indignação com pessimismo, você fica prostrada ali e você não faz nada. Então, tem que ter indignação e tem que ter otimismo, que dá para fazer, com organização dá para fazer. E, por fim, para passar para o Rogério, eu acho que tem e aí um aprendizado do Todos pela Educação, antes até de eu passar e falar um pouquinho do agora, porque eu também acho que é importante, é excelência técnica, rigor técnico, saber o que está sendo pedido, como pedir, e ter um cuidado muito rigoroso daquilo que vai ser pedido, daquilo que vai ser proposto. Porque também sair dizendo, eu quero mudança, mas sem ter nada para propor, o que a gente, pelo menos na nossa experiência, a gente não anda muito longe.
Então, tem que sim pedir as mudanças, mas tem que ter um rigor técnico e fazer essas propostas de uma forma muito bem embasada, muito técnica, que eu acho que isso também é algo importante. E, para finalizar, eu também faço parte do Agora, que é um movimento de renovação política. A gente também tem aqui outros membros do Agora, Patrícia, André, Mufarrege, enfim, tem aí várias pessoas, também não vou ficar citando todas. Sou do Nova Democracia e ajudo o Acredito. Então, eu acredito na renovação política. Se a gente quiser mudar a educação, se a gente quiser ter reforma política, se a gente quiser ter um sistema econômico mais justo, se a gente quiser ter mais renda, mais emprego para os trabalhadores, a gente vai precisar ter esses grupos mobilizados, jovens, competentes, não tão jovens também, mas pessoas muito afim de fazer a diferença. Eu acho que essa é a grande contribuição de grupos como o Agora, que a Marina também faz parte, e em cada cidade que eu vou, eu encontro pessoas do Agora. Assim, eu também sou do Agora. Então, assim, é muito bacana isso que está acontecendo, eu acho bem... eu fico feliz de estar participando desse processo e aproveito até para fazer o convite para que mais pessoas também façam parte. Muito legal. Boa noite a todos. Queria agradecer também ao convite. Felipe, Ana, Luana, Thaís, pessoal do CLP, super obrigado pela honra de me convidarem a estar aqui. É fantástico o trabalho que vocês fazem. Eu tive a oportunidade, nos últimos meses, conhecer melhor ainda o trabalho. O Brasil precisa muito mais do que vocês fazem e parabéns aos doadores aqui presentes por estarem ajudando numa causa tão importante para o Brasil. Quando a gente fala de renovação, eu acho que a gente está num momento que é único por vários motivos. E eu acho que a gente tem que aproveitar algumas das realidades, mesmo as negativas. Existem algumas artes marciais que elas montam o ataque em cima da força do outro. Você faz pouca força e, através da força do outro, você fica mais forte. A gente está num momento hoje, e quando eu falo a gente, é a sociedade mais comum e não necessariamente engajada de alguma forma com a política. Nós estamos numa situação hoje onde nada mudou do ponto de vista de funcionamento da máquina. A única coisa que aconteceu é que aumentou a consciência de como essa máquina funciona. E é esse aumento de consciência que, ao revelar as penúrias, os escândalos, os desrespeitos, as sem-vergonhices do que está acontecendo, que começa a causar na população exatamente a indignação que a Priscila acabou de mencionar. E essa indignação, ela pode ter dois caminhos. Um deles é você ficar apenas indignado. E o segundo é você usar o que ela traz. E sabe o que a indignação traz? Ela traz energia. Quando você está indignado, repara que você não consegue ficar indignado zen. Fica lá, tranquilo, indignado. Você está indignado, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir atrás de alguém, você precisa ir atrás de alguma ação. Você cria uma energia que precisa ser aplicada de algum jeito. E a forma como a maioria de nós brasileiros tem aplicado essa energia até hoje é reclamando. E reclamar é a maior dissipação de energia possível, porque não adianta absolutamente nada. Na verdade, ela é negativa, porque para reclamar, você precisa reclamar para alguém. E aí, se você pegar uma pessoa que esteja zen naquele momento, esteja conseguindo abstrair naquele momento aquela indignação, você vai estragar tudo daquela pessoa, porque você vai levar para ela todos os problemas que ela está conseguindo temporariamente não ter contato. Então, é a coisa mais destrutiva que a gente pode fazer. O pessoal do Vem Pra Rua, com essa prática de 3 anos, tentando ir atrás das coisas, tentando melhorar, tentando ver onde tem oportunidade, é interessante que ninguém combinou isso, mas num determinado ponto do ano passado a gente descobriu que a gente não conseguia mais estar numa conversa, escutar algum problema e deixar barato. E a gente chega para a pessoa e fala assim, tá bom, você está falando do problema, o que você vai fazer com relação a isso? Ah, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, então nem traz o problema. Vamos falar de outra coisa, por que você não traz as coisas que a gente pode fazer um grupinho aqui e fazer alguma coisa? E essa é a iniciativa. Porque o que acontece é o seguinte, existem alguns comportamentos na vida que não mudam. Um deles é o que, se você está fazendo uma coisa que é confortável para você, você não vai mudar. Já sabe de quem que eu estou falando? Dos políticos.
eles estão, ou estavam até agora, extremamente confortáveis com esse modus operandi, porque eles faziam o que queriam, impediam o que queriam, e ninguém falava nada. E como qualquer criança que se faz uma coisa 3 vezes e ninguém fala nada, incorpora aquele comportamento talvez para a vida inteira, esses políticos têm na sua vida inteira um histórico de que eles fazem as coisas e nada acontece. Então só tem um jeito da gente mudar esse negócio, que é a sociedade agir. Só que aí a gente começa a pensar quem é essa sociedade, e essa sociedade não é a massa. A gente não pode exigir, nós, pessoas privilegiadas que tivemos acesso à educação e o resto que vem como consequência, a gente não pode exigir de uma massa que acorda às 4 horas da manhã, anda de transporte público precário por 4 horas, que eles vão sair para fazer alguma coisa. Ou podemos, ou essa não é uma das maiores injustiças. Então, gente, nós, quem pode mudar esse negócio? Somos nós, são as pessoas dessa sala aqui. E para responder agora a pergunta da Marina, foi assim que começou. É essa brecha que a gente teve que encontrar nas nossas vidas. E aí eu trago o último ponto, que é o seguinte: a maioria das pessoas com quem eu converso, elas querem fazer alguma coisa pelo Brasil. Se perguntar, você está satisfeito? Não. Você gostaria de fazer alguma coisa? Gostaria. Só que elas não sabem o quê. Ninguém que começou a fazer essas coisas tinha tempo sobrando e foi ocupar o seu tempo com isso. Ninguém. Eu, quando comecei a vir para a rua, estava trabalhando 15, 16 horas por dia. Duvido que seja uma situação diferente de quem está aqui. Duvido que alguém aqui esteja com todo esse tempo livre. Agora, é você que está sem esse tempo livre que tem uma opção, ou não, de começar a cavar alguma coisa e procurar alguma coisa para fazer. Tem uma estatística que eu trago ela, e ela não é numérica, mas para eu finalizar, porque eu já falei demais. O voluntariado é o recurso mais abundante do mundo. Nos países mais desenvolvidos, ele é da cerca de 65% das pessoas que ou já estão engajados em alguma atividade voluntária ou estão prestes a se engajar. Aqui, em economias menos desenvolvidas, a gente está aí por volta de 15%, 20%. Mas ainda imagina, 20% das pessoas, se a gente pegar aqui desses 100%, 20%, tem gente pra caramba querendo se engajar aqui. Só que ao mesmo tempo que o voluntariado é o recurso mais abundante do mundo, ele é ao mesmo tempo o mais subutilizado. E é para isso que a gente precisa agora começar a criar networks, marketplaces, que comece a conectar atividades de quem está fazendo alguma coisa com atividades de quem prefere não montar alguma coisa, mas está disposto a participar. E eu acho que esse é um dos grandes estalos que podem acontecer essa noite, porque tem tanta gente aqui fazendo coisa que é uma vergonha a gente sair daqui sem estar engajado com alguma delas. Bacana. E aí, pegando o gancho, assim, Rogério, com o que você trouxe do processo pessoal, quando que mudou, assim, quando na sua vida foi o ponto de virada, e depois para você, Priscila, de começarem a se engajar nesses movimentos, seja no Agora, ou no Todos pela Educação, no Vem Pra Rua, e por que a escolha desse caminho e não, talvez, de outro? Eu acho que o momento veio de um excesso de preocupação. No meu caso, quando eu vi que a Dilma estava estava nas pesquisas para a campanha de 2014, em primeiro lugar, e com a chance de vencer no primeiro turno, eu simplesmente projetei o que ia acontecer com o nosso país se aquilo acontecesse. Todo mundo aqui lembra, não preciso lembrar qual era o caminho que a gente estava naquele momento. Aquela sensação de desespero me jogou, eu preciso fazer alguma coisa. E depois que você decide fazer alguma coisa, já fica um pouco mais fácil, porque a segunda pergunta já é o quê? E aí no o quê, é uma longa história, mas no o quê a gente falou assim, a gente precisa mudar a opinião das pessoas rápido, porque faltam 9 meses para as eleições. Veio à cabeça o efeito das manifestações de junho de 2013, onde em 3 semanas o índice de aprovação do governo caiu de 65 para 30, foi uma mudança de mentalidade de 40 milhões de pessoas em 3 semanas, e depois que você vê que em 3 semanas 40 milhões de pessoas podem mudar de ideia por algum motivo, você começa a tentar ver qual era esse motivo, no caso era ir às ruas, e aí basta ter não é bem a coragem, eu acho que é a loucura de tentar fazer uma coisa dessa. Então eu acho que a chave aqui é para cada um tentar ver como que eu posso ajudar.
E aí não tem regra, porque cada um tem suas características. Acho que a única coisa que não pode acontecer é não fazer nada. Mas eu acho que a sacada do que é possível é o que começa a te tirar da cadeira a te fazer. E já que a gente já passou desses 3 anos agora, já vale a pena trazer uma outra realidade que parecia impossível. Se eu perguntasse para algum de vocês, em 2014, começo de 2014, se seria possível, em algum país do mundo, existir um dia que tem 6 milhões de pessoas nas ruas, em 500 localidades, num país como, por exemplo, o Brasil, onde a ordem e a obediência às regras não é nossa característica mais forte. Será que seria possível isso acontecer e não ter uma vitrine quebrada com 6 milhões de indignados nas ruas? Pois aconteceu no Brasil. Não apenas não teve nenhuma morte, como não teve uma vitrine quebrada. Se isso é possível, feito por nós brasileiros, o que mais é possível? Acho que o Rogério traz um modelo de mobilização que ela é bem complementar ao modelo de mobilização do Todos pela Educação, e depois eu vou falar um pouquinho do agora também. Acho que é muito importante essas mobilizações que são de baixo para cima e que elas mostram, elas são uma vitrine da indignação brasileira. E aí tem movimentos como Todos pela Educação, que são movimentos que organizam agendas e que fazem propostas mais técnicas. E aí eu acho que a gente tem esse histórico de muitas conquistas justamente porque acho que a gente conseguiu ter um bom equilíbrio de forças novamente no país. A gente começou o Todos pela Educação, eu falo a gente porque a gente tem, inclusive, fundadores aqui nessa sala, nesse salão, que foi depois do mensalão, então é até meio parecido, e foi esse sentimento, eu acho que tomou todo mundo, que, olha, nós estamos fazendo pouco. Super engajados, o Fábio era um deles, Ana, enfim, assim, mas a gente está fazendo pouco, a gente faz coisa pra caramba, mas a gente faz pouco, porque não é só esse sentimento de sermos privilegiados, mas é muito diante daquilo que é o potencial do Brasil, que é gigantesco. Eu acho que isso é uma fonte de indignação muito grande, da gente dizer, olha, qual que é o potencial desse país que a gente joga na lata do lixo todo dia, misturado com os nossos privilégios ou com os nossos potenciais de fazer alguma coisa que, olha, poxa, mas a gente está fazendo pouco. E aí também, acho que parecido com o Vem para a Rua, começou um ato de loucura, então vamos fazer um movimento pela educação. Naquela época, a gente nem podia imaginar as conquistas que a gente ia ter depois de 11 anos, né? Muito trabalho e tudo mais, mas acho que a gente não imaginava o que ia ser construído nos próximos 11 anos. Acho que o Brasil mostrou que, com organização, com planejamento, com gestão, com excelência técnica, juntando esses polos todos, porque na educação, que é uma área muito ideologizada, é possível a gente juntar essas pontas e construir campos de convergência para a gente conseguir avançar nas políticas públicas educacionais. E por mais que a gente tenha resultados ruins, o Brasil vem avançando muito. Eu sempre digo que se o PISA, que é a avaliação mundial da educação, fosse com as crianças do 5º ano, o Brasil seria a referência mundial, ia ter caravanas de outros países visitando o que o Brasil está fazendo. Então, acho que a gente tem que também celebrar os bons resultados. A gente conseguiu tirar uma inércia, sair de uma inércia que era muito ruim nesse Fundamental 1, até o 5º ano, de resultados muito ruins, e hoje o Brasil é uma grande referência. Eu acho que a gente tem que celebrar isso muito. Isso aí é uma conquista da sociedade, de uma população que passou a colocar a educação como um ponto de exigência também para os seus governantes. Então, acho que isso aí é fundamental para a gente caminhar. Eu acredito profundamente na combinação desses vários estilos de movimentos. Eu acho que um Todos para a Educação, um Agora, ele precisa de um Vem para a Rua, precisa de outros movimentos mais de baixo para cima, de cima para baixo. A gente precisa se encontrar. A gente brinca que a gente tem que fazer... aí não é só político, né? Porque aí também tem o gestor público, tem uma cadeia que faz a mudança no Brasil, inclusive os próprios empresários, que também fazem parte dessa cadeia. A gente tem que espremer que nem sanduíche. Então, tem que ser de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo, para poder criar essa tensão. O que não pode é relaxar, como o Rogério bem colocou. Se a gente relaxa, existe de novo uma tendência a ligar
um piloto automático e as coisas não acontecerem. Então, eu acho que o Todos para a Educação, a motivação foi muito essa, assim, olha, estamos fazendo pouco, né? E aí muito combinada com um senso de propósito, que, claro que a gente tem aqui pessoas que têm várias causas e paixões, mas, como disse o Guilherme Leal outro dia, ele falou, olha, todo mundo deveria ter 2 causas, e uma delas tem que ser educação. Então, é combate à corrupção e educação, meio ambiente e educação, é saúde e é educação, é reforma política e educação. Acho que se a gente não colocar a educação como uma grande causa para nos unir, eu não consigo nem imaginar outra causa que pode unir o país. E que outra causa pode gerar uma indignação, mas, ao mesmo tempo, com um plano de ação claro. Cara, a gente conseguiu, no Brasil, nos últimos anos, criar planos de ação que a gente sabe o que funciona. O Ceará, um estado pobre, das 100 escolas melhores do Brasil, 76 são cearenses. Olha o que a gente fez em 10 anos. É muito incrível. Você pega Sobral, o que está fazendo. A gente tem Teresina, em Piauí, está melhorando tremendamente. Então, assim, não precisa ser também só estado rico, município rico. A gente tem exemplos no Brasil. A gente sabe que tem que ser feito. Hoje a gente tem estudos, hoje a gente tem avaliações de impacto, a gente sabe as políticas que precisam ser feitas. Agora, com uma sociedade mobilizada para colocar a educação como eixo central, eu tenho absoluta convicção que a gente consegue andar para frente. E o Agora, que é um movimento mais recente, ele nasce também dessa indignação, a Marina também é parte, nasce dessa sensação de que, olha, nós somos uma geração que achou que não precisava ter tanta atuação, a gente foi convocado pelo país a ter uma atuação maior, né? Rogério. Posso fazer uma... A Priscila trouxe um ponto que eu não consigo ficar quieto com relação a ele, eu preciso pegar uma carona no ponto dela. Eu assisti há poucos meses uma palestra do Pondé que mexeu muito comigo. E era uma palestra sobre contrapontos, e ele dedicou uma parte da palestra falando sobre humildade. E, na parte da humildade, ele trouxe um conceito que ele é absolutamente simples, e como as coisas mais maravilhosas são as simples, ele trouxe o conceito de que nós não temos consciência de quão dependentes dos outros nós somos para conseguir realizar alguma coisa. Ele trouxe um exemplo de uma pessoa mais velha, que está lotada de saúde, que naquela idade, pessoas... 30, 40, 60 anos não conseguiam ter aquela vitalidade, e essa pessoa se sente senhora daquilo e responsável por aquilo, afinal de contas, ele que está cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, mas ignora que os 13 remédios e vitaminas que ele toma requereram milhares de pessoas, da pesquisa, às descobertas, às conquistas, que chega em algumas coisas que ele coloca e ajuda o esforço próprio, meritocrático, que ele tem. E ele trouxe conceitos de humildade que são muito, e eu não sei a palavra em português, né, humiliating, que nos tornam humildes. E esse conceito está na minha cabeça desde então, e eu estou tentando, com as nossas resistências humanas, tentar incorporar isso da melhor forma possível. E por que eu estou trazendo esse assunto agora? Porque eu acho que a gente tem que ter a consciência de que a gente não consegue fazer nada sozinho. Absolutamente nada. Você pode ser o líder, mas se você é o líder e não tem aquele time, não adianta, você não é líder de nada. Você pode ser uma parte. Você não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. E aí eu acho que vem um desafio, puxado aqui pela Priscila, que é o seguinte: a gente agora tem 2 coisas para fazer. Nós, como voluntários de uma causa, e quem está nas causas agora precisa sair por aí e começar a integrar tudo isso. Se a gente não se integrar, se a gente não integrar agora, Brasil 21, vem para a rua, renova, MBL, o que der. Mas a gente é muito diferente. O que existe em comum? Não é possível que a gente não tenha alguns overlappings aqui. Não é possível. E se a gente não gastar energia para ver onde é que a gente pode dar a mão e remar junto, a probabilidade de vitória é muito menor. Porque a gente está lutando, no fundo, e perdoe-me personificar, mas é inevitável, a gente está lutando com uma classe política que, como eu falei antes, não tem nenhum estímulo para mudar o status quo. Nenhum, eles estão em total nível de conforto.
E vai precisar de uma força muito maior que a deles para mudar isso. E como a gente assistiu ontem na palestra que tinha com os 2 juízes da Mãos Limpas na Itália, a força política corrupta venceu. Eles chegaram num estágio que, em número de presos, foi 4 a 5 vezes o que a gente já chegou na Lava Jato. E eles perderam. Por quê? Porque as iniciativas que tiveram na Itália, e que tem alguns projetos dessas iniciativas aqui no Brasil, abuso de autoridade disfarçado, essa palhaçada da segunda instância, que estão querendo fazer agora um escândalo em segunda instância, porque o negócio já está decidido, eles estão querendo trazer uma segunda instância para aprovar a segunda instância, ou reprovar o que eles aprovaram. Se a gente não se mobilizar nessas coisas de forma integrada, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai perder esse jogo. Então eu queria passar uma mensagem de integração, de a gente tentar buscar as convergências, porque sem elas, nós somos mais fracos. Queria um pouco a reflexão de vocês que estão envolvidos, de se vocês veem que tem riscos ou pontos de atenção, que ao olhar para esse mar de renovação, que a gente deveria se atentar, ou cuidar, ou dialogar sobre, ou buscar convergência, etc. Olha, Marina, eu acho que eu vou falar agora como agora, né? Então aí, gente, companheiros de agora, vocês me podem pular aqui para cá e me complementar também, mas eu acho que o agora que eu acompanho mais lateralmente, eu acredito e participo quando eu consigo do Nova Democracia, mas o agora que eu participo mais, eu acho que é de justamente pessoas que têm muita coisa para colocar, né, na roda, muita coisa, assim, um acúmulo gigantesco de experiência, de estudo, de tombo, de levantadas, e que realmente assim, já chegou num ponto, inclusive de carreira e de aprendizado, que tem muito a colocar. Acho que esse é um dos principais desafios, né, assim, como coordenar isso tudo, mas acho que está indo num caminho muito bom, muito positivo, de colocar essas diferentes, porque acho que tem um desafio que você colocou, Rogério, de coordenação entre organizações e movimentos, mas também dentro dos movimentos, porque dentro dos movimentos a beleza é você ter um grupo de pessoas muito diverso, né? Um grupo diverso é algo que tem que ser sempre muito buscado, com princípios comuns, com valores e com grandes metas macro comuns, mas os caminhos precisam ser diferentes, porque eu acho que é assim que um grupo pode realmente crescer. Acho que a gente está construindo agora no Brasil, que é diferente, assim, fazer um pouco de uma analogia da época da luta contra a ditadura, que a gente tinha um inimigo muito concreto, assim, a gente tinha um norte. Agora é muito mais difícil, porque além de ter uma renovação para ser feita, e eu acho que ninguém discorda que a gente precisa renovar a classe política, a gente precisa tirar uma casta política que realmente tem aí outros objetivos que não são objetivos republicanos, mas fazer uma série de reformas. A gente tem um país a ser reconstruído. É muita coisa, a tarefa é gigantesca. Então, ter essa diversidade de estratégias, de perspectivas, de vivências, de backgrounds, para poder também usar uma palavra em português que eu nunca consigo achar uma palavra em inglês que eu nunca consigo achar uma palavra em português. Assim, esse tem sido um grande desafio, construir agendas. Eu realmente não acredito em movimentos que não tragam agendas muito fortes, muito bem construídas, muito bem pensadas. Eu acho que esse é um trabalho fundamental. E aí, sim, assim, na minha opinião, Rogério, a gente consegue fazer a integração entre movimentos, porque fazer uma integração sem saber muito bem o que propõe, eu acho complicado mesmo. Eu acho que a gente está bem no momento de construção dessas agendas todas. Eu posso falar pelo agora, a gente está aí loucamente construindo agendas e se encontrando e quebrando a cabeça, mas construindo um projeto de nação. É uma expressão ambiciosa, mas é essa ambição que tem que nos mover mesmo. Acho que a gente precisa construir um projeto de nação, que não é um projeto estanque, mas é um projeto inicial, para, a partir dele, a gente conseguir, inclusive, fazer depois as alterações, mas tem que ter isso muito claro, né? Eu acho fundamental a gente ter um projeto de país. O Brasil nunca teve um projeto de país, nunca teve. Então, acho que, dentro do que você traz, da indignação, de que a gente está fazendo pouco, a gente tem que fazer mais, essa é uma missão da nossa geração, dessa geração que está pisando na terra Brasil nesse instante. Ter um projeto de nação e colocar esse projeto de nação em prática. Acho que esse é o primeiro passo. E depois, aí sim, construir as pontes. Assim, eu concordo 100%, 130%. A gente precisa construir várias pontes, mas as pontes elas vão ser mais ou menos fortes
se você sabe exatamente para onde você quer ir com essas pontes todas. Acho que a gente está nesse momento de amadurecimento da sociedade civil. Acho que a gente tem que investir muito tempo e energia e conhecimento e relações e tudo que a gente puder para criar esse ambiente de programático, esse projeto de país. E aí, sem dúvida, acho que a gente tem muitas pessoas. Eu participei de uma reunião que reuniu 19 movimentos, e foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, né? 19 movimentos ali reunidos, cada um dizendo para que estava ali, quais eram os seus sonhos. Então, assim, acho que tem uma proximidade, mas para poder construir a ponte tem que saber muito bem para onde quer ir. Nosso tempo acabou. Uma última palavra, você quer colocar? Quero. Eu acho que o nosso maior risco é não saber errar. Não dá para fazer tudo isso de novo, porque tudo isso é experimental. A gente nunca teve tantos movimentos, tantas tentativas, tantas startups. Não dá para fazer startup, quem já fez alguma sabe, sem errar. E o grande segredo é saber errar. É errar pequeno, se recuperar, saber onde errou e realinhar para tentar de novo. Antes do Vem para a Rua dar certo, a gente errou mais de 20 vezes. Alguns dos maiores negócios do mundo não eram para ser o que foram, começaram numa outra direção e, ao aproveitar o erro, foi achando qual que é a sua essência, qual é o seu caminho. Então, eu acho que a gente precisa ter a coragem de saber errar e a coragem de tentar o que parece o impossível. É aquele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A gente está correndo dois grandes riscos em dois grandes projetos que eu queria falar muito rapidamente aqui, deixar registrado. Um deles é uma lista que a gente está lançando em muito breve, muito provavelmente no final do mês, em comemoração ao escândalo de um ano atrás do que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção no Congresso. E a gente vai lançar uma lista dos políticos que nós não podemos permitir que sejam reeleitos. Essa lista já tem nome, ela se chama Tchau Queridos, e ela precisa A gente está fazendo isso de uma forma técnica, a gente está fazendo isso com o Vem para a Rua junto com o ranking dos políticos, e o Renato Feder está aqui. A gente vai atrás de critérios, não vai ser a lista de quem o checker não gosta, e a gente precisa acabar e dar um remedinho para a população brasileira contra a falta de memória. A gente vai lembrar, perto das eleições, de todas as coisas que cada um dos parlamentares atuais fez de ruim e de não representativo. E vamos distribuir essas informações de forma geolocalizada nos seus redutos eleitorais. Então, a gente vai precisar de muito apoio, por favor, fica ligado que vocês vão poder ajudar a gente. E a última é uma frente que a gente está prestes a lançar, chama-se Frente pela Renovação, que a gente está tentando pegar toda a capilaridade do Vem para a Rua, a presença que a gente tem em mais de 120 cidades no Brasil hoje já, que foi para onde cresceu esse movimento, e tentar identificar candidatos para ajudá-los a fazerem a renovação. É um esforço totalmente complementar com os movimentos que já existem, é complementar ao Agora, é complementar ao Renova, é complementar à RAPS, é complementar a vários esses. Ele tem uma agenda, e o que une ele é uma determinada agenda. Então, ele não é totalmente idêntico a uma RAPS e a um Agora, e agora nessa agenda que a gente tem que ver como que nos pontos comuns a gente pode se ajudar ou não. Então, a Frente pela Renovação vai ser lançada, e o grande objetivo é a gente ter uma classe preparada, porque se a gente expulsa os tchau queridos, a gente precisa pôr alguém no lugar. Bom, muito obrigada, Priscila, Rogério. Acho que a gente precisa de mais jantares desse, viu, Luana, Luiz Felipe, é muito assunto para a gente tratar. Acho que a gente continua essa conversa durante o jantar. Acho que só fica o chamado mesmo, né? Acho que a gente tem inúmeras organizações já fazendo coisas. Acho que a reflexão, né, do que move cada um, de que ativos, que tempo cada um tem, qual a sua vocação, qual a causa que mais te chama, porque, de fato, ninguém pode ficar de fora, a gente está precisando de todos os lados. E o CLP, eu acho que ele está olhando tanto para essas grandes reformas e para a ação cidadã, mas também está olhando para o político e para o gestor público, porque também temos políticos e gestores públicos comprometidos, né? E muito do trabalho do CLP também é reforçar essas boas lideranças e apoiá-las, criando uma rede de inspiração para que juntos, né, cidadão que está de fora e cidadão que está de dentro, a gente possa avançar mais rápido. Então, muito obrigada.